Convidamos a tomar assento à mesa de honra os seguintes integrantes: José Moita, jornalista, empresário e presidente do Partido Conservador de Formação do Estado do Pará. José Moita. Convido agora com a mesa Paulo Pará Rodrigues, engenheiro, ativista político e vice-presidente do Partido Conservador de Formação do Estado do Pará. Agora que temos a composição da mesa formada, solicito dessa plateia essa calorosa salva de palmas a todos os vereadores. Desejo que todos possam estar devidamente acomodados em seus assentos e assim darmos início a esse momento especial. Nosso evento só é possível graças a Deus ao apoio de parceiros que acreditam nos ideais conservadores da cidade de Santarém, do nosso estado do Pará e do nosso Brasil. Faço o registro de agradecimento de forma especial aos nossos apoiadores, ao nosso patriota Silvio Maria. Está presente aqui hoje, Silvio? Fica registrado o nosso agradecimento pelo apoio. Quero fazer registro do patrocínio Moita Sunny House, seu refúgio no paraíso amazônico. Hospede-se com conforto e alter do chão Pitomal, a 38 quilômetros de Santarém. Reserve de chá pelo telefone 99166-1036 ou, se preferir, 992-297834 ou pelo Instagram Moita Sunny House. Viva a experiência do Tapajós com a sua casa de veraneio exclusiva. Senhoras e senhores, este é o seminário anual de articulação dos ideais conservadores em Santarém e no estado do Pará. Nosso encontro é fruto da visão e da dedicação dos grandes líderes que estão à frente da missão de criar uma nova força política no nosso estado. Para dar o pontapé inicial e apresentar a amplitude desse projeto, eu convido ao anfitrião deste evento, jornalista, empresário e presidente do Partido Conservador de Formação do Estado do Pará, José Moita. A palavra está com você. Boa noite, pessoal. O som está bem, está dando ouvir aí, né? Gente, a gente sabe a dificuldade que é brasileira hoje, né? Com o sistema que nós temos aí, totalmente aparelhado. Mas, se nós baixarmos da quarta, vamos ficar pior. Sabemos que em 64 alguém lutou pela gente e nós estamos conseguindo ter voz hoje. Se não fosse isso, não estaríamos aqui. O Partido Conservador, para vocês que não devem conhecer, até porque eu morei 36 anos em Rondônia e me acharam aqui e me fizeram presidente do partido em formação aqui no Pará. Então, hoje, eu estou presidente e coordenador do Partido Conservador do Estado do Pará. Esse partido ele começou tudo pelo advogado, já teve 22 partidos. E ele queria deixar um legado. Com 84 anos de idade, ele convocou um jornalista, não sei se lembra, o José Carlos Bernardo, o primeiro a ser demitido da Jovem Pan, por conta de bater de frente com a esquerda, mas no dia foi a mão da Clara. Não era para falar isso. E aí ele foi convocado para ser o presidente nacional. E ele disse o seguinte: como que eu vou montar um partido que custa 2 bilhões para arrancar? O advogado disse: deixa comigo, eu só quero que você seja o presidente nacional. Que você faça o mesmo que eu fiz. Arrume em todos os estados um presidente de caráter. Um cara que vai trabalhar para o próximo, que tenha Deus no coração e que viva do seu próprio suor. Esse é o diferencial. E assim foi feito. Em todos os estados hoje nós temos um presidente que precisam conhecer. São pessoas que a gente faz uma reunião nacional, gente, é maravilhoso. É muito gostoso estar com esse povo. Então, é simples demais. A gente está buscando no Pará. Hoje nós temos aí mais ou menos uns 30 e poucos municípios, né, Paulo? Poderíamos ter mais. O problema é que na estrada você vai conhecendo as pessoas. Por exemplo, eu conheci o Paulo era presidente de Belém. Eu já fiz presidente meu, vice-presidente, logicamente. O cara luta como eu luto. Então, na estrada a gente vai crescendo. E de 50 e poucos municípios, hoje nós estamos com 30 e poucos. Porque as pessoas queriam ser, mas não demonstravam. Sabe o que é a moeda de troca, gente? Coleta de assinatura, só isso. Para você ser um presidente, lógico, vai puxar sua ficha, saber que você é um conservador, e você só precisa trazer fichas, que é simples. Olha a facilidade que nós temos para coletar ficha. Hoje nós fazemos a ficha por ICB Brasil, todos os advogados têm, inclusive a maioria dos empresários, né, Moisés? ICB Brasil, quase todo mundo tem, que você faz, já cai direto no TSF, é maravilhoso, você vai da mesma horário possível, e título, alguém te liga em 2 minutos, e você faz seu apoiamento,
é apoiamento. E hoje nós temos a vitória, que é pelo WhatsApp. Imagina só, o Bolsonaro, ele chega, pronto, patriota. Já pensou se as pessoas acordassem conservador? 2, 3 dias estariam homologados. Hoje a gente está maleavelmente, aproximadamente 400 mil fichas, precisamos de 550. E nós temos que fechar isso o mais rápido possível. Depois da vitória, é a física, ficha física. Eu cheguei a ver o Rio na praça ali, e eu fiz isso também. Eu fui para a praça aqui coletar assinatura. Colocamos bastante assinatura. Então, para você ser um líder municipal, você só precisa colocar pontos de coleta. Ah, minha mãe tem um churrasquinho, mãe, aqui, ó, bota a plaquinha aqui, coleta a assinatura do conservador. O cara vai lá para o churrasco, eu vou assinar. Entendeu? Se todo o Brasil fizer isso, rapidinho nós conseguimos nossas 550 mil fichas. Tá? Hoje nós temos presidentes que estão em atividade em Belém, Ananindeua, Tucumã, Paraupebas, São Félix do Xingu, Canaã dos Carajás, Goianésia, Marabá, Augusto Correia, Medicilândia, Redenção, Jacareacanga. Vocês precisam saber o que aconteceu em Jacareacanga, para vocês estão por dentro. Acabaram com a cidade. E aí sabemos quem fez isso, né? Pourilândia, Bragança, Colares, Castanhal, Benevides, Paragominas, e eu não desisti ainda do cara de Saituba, tá? Não esqueça, a moeda de troca para você ser um líder é coleta de assinaturas. Nós não estamos preocupados com 2026. 2026 vamos mostrar a cara. É 2028 que a gente vai trazer pessoas de direita com cargo político para dentro do partido, entenderam? Né? Essas pessoas já conversaram com a gente, no momento não é o momento. Então, quando tiver tudo certo, em 2028 tem muita gente, deputados e senadores. Nosso presidente, ele ficou no meio desse pessoal em Brasília. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu não sou muito de tomar tempo. Qualquer pergunta que quiserem fazer, pode colocar no papelzinho que vocês terão a resposta. Tá bom, gente? Muito obrigado. Em seguimento à cerimônia e com a importância, missão de detalhar a solidez e os passos concretos do nosso projeto, conclamamos a tomar posse da palavra Paulo Pará. Boa noite a todos. Boa noite. Legal? Bem, deixa eu apresentar rapidamente, eu sou Paulo César Moraes Rodrigues, conhecido aí como Paulo Pará, porque um dos motivos foi Santarém. Foi de grande, trabalhei no projeto Junti, fui superintendente da Alcoa nessa linha, sou carreguista da Alcoa na época, quase 1 milhão de empresa, veio para cá com a missão, na verdade eu fui muito paraense, na verdade, eu trabalhava lá em São Luís, fui transferido para cá, porque a minha especialidade era uma coisa que pensava muito, que era a parte de engenharia de segurança do trabalho e a parte de engenharia. Então, a gente foi a terceira pessoa a chegar no projeto. Tá? Eu saí um pouco, uns 3 meses antes, já tinha uma empresa montada, a gente presta serviço para PNN, a gente trabalha nessa área há bastante tempo e já estamos não é que recuando, nós estamos disputando muito a parte de consultoria nível Brasil. E a gente tem uma paixão muito grande de devolver isso aí, aquilo que a gente recuperou para o nosso Pará, para o nosso Brasil. E o grande problema, a gente já ficou como ativista, já vai fazer quase 6 anos, desde quando o Bolsonaro iniciou o trabalho dele, a gente levantou a mão e abraçou. Em 2019, fui um dos primeiros a ter a honra de ser conduzido de Camburão pelo Helder Barbalho, por causa de uma passeata em Belém. Não é desférico, mas a gente tem que fazer isso. A gente é uma pessoa muito combativa, mas a gente tem que transformar, ao longo desse tempo, a militância em política, em força política. Essa é a nossa luta. E a gente pode ter uma ideia, a gente para fazer isso, a gente tem que trabalhar como parte. Nós não podemos agradar todo mundo. O conservador está dizendo, a primeira coisa que o conservador é o temor a Deus. Então aqui eu creio que, se não todo mundo, a maioria deve ser cristão. E o cristão ele tem regras, ele segue um livro de regras morais, tá? No básico. Não roubar é básico. Não querer aquilo do outro é básico. É o pneu do carro, não roda. Não é o livro que diz, eu sou honesto, meu amigo, você está fazendo o básico. Então, eu gosto de trabalhar até o básico, porque a palavra fala que nós vamos viver por cima do nosso gosto. Então é básico. Essa é a linha. Nós somos conservadores por isso. Então não dá para, nós temos que pegar a nossa parte. E tem muita gente com crise de identidade na direita. A direita é muito grande, pessoal. Ela abraça muita gente.
A direita, ela tem, ó, tem o monarquista, é direita, se considera. Você tem o bolsonarista, que eu me incluo. Tá? Você tem, você tem o cara que é o direita liberal. Alguns chamam de isentão, respeito. Tá? Você tem o intervencionista, que deu muito trabalho, dá trabalho para a gente, porque tem o bicho é complicado. Nada contra o intervencionista, tem muito amigo. Mas são muitos grupos. E nós temos o conservador, que é o guarda-chuva, ele abraça quase todo mundo. Então, a gente tem que saber quem nós somos. Eu quero trazer para vocês uma reflexão rapidinho, vou tentar avançar, tá? Para a gente... Só um instantinho. Eu quero trazer para vocês uma reflexão. Quantos partidos nós temos no Brasil? Chutar aqui, vou chegar para você para chegar aqui. Nós temos 29 partidos. Tá? Essa é como o posicionamento ideológico, como ele se vê. Por exemplo, nós temos o de esquerda. Só tem isso. Eles se acham que são isso. PT, SPU, Rede, PSOL. O que é de esquerda? Bom, é aquele de 100% a 70%. Ele vota na pauta da esquerda. Ele está junto com o Lula, com toda a turma lá, eles ficam entre eles, fazem aquele teatro, mas na hora do vamos ver, eles se juntam. Tá? Aí o Paulo, centro está em 70% e 30%, ele vota meio no governo, meio do lado do outro. Então tem pessoas que tem partidos que se sentem centro. A grande maioria, eles se sentem centro. Centro-esquerda, centro-direita, do lado, do outro. Isso é como eles se vendem. Tá? E aí você tem o pessoal da direita, se fala que é de direita. O PL, o Novo, o PRTB, o DC, inclusive. Ele jura, o PRTB, eu sou centro-direita, eu sou direita. Tá? Ele é isso que eles vendem. Mas a palavra fala que pelos frutos os conhecereis. Qual é o fruto que a gente tem? O fruto que a gente tem, pessoal, é como eles votam na prática. Lá no Congresso Nacional. Lá na hora que tem a emenda. Lá na hora que tem a pressão. E é isso que a gente apresenta na prática. Isso não é dado de Paulo, não. Isso é dado aqui no Wikipedia. Ah, então o que, é que tem? Na prática, o que nós temos? A maioria, cara, está todo mundo aqui na faixa dos 170%. Ah, Paulo, cadê o pessoal da direita? O pessoal da direita está no centro. Você vê lá, o PL votando com 48%. O Novo está mais na direita que o dele. Cadê? Ele não tem. Nós temos uma proposta. O primeiro partido realmente de direita. Para você não ter mais crise de consciência. Mas para isso, a gente precisa remar. A gente precisa abdicar. A gente precisa ter coerência. A gente precisa ter personalidade. A gente precisa entrar de cabeça erguida. Tal qual um cristão que tem que abdicar de algumas coisas que são caras muitas vezes, que no caso é o pecado, para nós de direito, a gente não tem que estar. Tem que abdicar de certos manjares aí que tem por aí. Tá? Que envolve as benesses aí dos governos, apoiar candidatos que são de origem duvidosa. Eu sei que todo mundo tem as suas necessidades, tem os seus apelos políticos, tem também as suas necessidades financeiras. Mas, é como eu falo para vocês, nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade, queremos pessoas para depois a gente caminhar e um não está aqui com oito. A gente se ombrear realmente e ficar com tranquilidade. Podemos dizer, olha, no teu bom combate, estou passando a bola para o outro. Não quero morrer, não, quero avançar. Tá? Porque está lutando por gerações, está lutando pelo nosso Brasil, pelo nosso Pará. Ok, pessoal? Isso aí eu estou trazendo fatos para vocês. Eu não estou brincando, eu estou trazendo fatos. E contra fatos não há argumento. Tá? Não tem contra fatos, não há narrativa. Tá? Vamos lá. Então, eu estou me dirigindo aqui. Hoje, nós fizemos um seminário em Belém, estamos fazendo em outras regiões. Tá? Para quê? Para a gente jogar a grande rede. Tá? E a gente fazer justamente o trabalho de trazer pessoas que tenham a mesma fé que nós temos. Que comungem dos mesmos ideais, dos mesmos valores. A gente está tentando torcer o Oeste do Pará, mas estamos preparados para tentar fazer nos outros municípios. E a gente precisa montar células do conservador em cada local. Então, essas cidades aí, faltou alguma que é do Oeste do Pará, o nosso amigo que é da causa, está faltando alguma do Oeste para dentro do Estado, o outro fora. Está mais ou menos dentro, né? E aí, pessoal, sendo objetivo, então, qual o propósito desse seminário que está colocando? Em termos gerais, tem que sair daqui, tem que sair daqui daquela porta. A gente tem que estar com, eu fui lá e
eu recebi a apresentação geral do Partido Conservador, que é o Partido Conservador, por que ele está buscando, qual a diferença que ele tem do PL, qual a diferença que ele tem do DC, sabe? Qual a diferença? Diferenciais. Tá? O primeiro ponto é isso. Nós não estamos aqui para brincar. Aqui só tem gente de cabeça branca, alguns já estão brancos, já estão no cabelo, já sabe. A gente não tem mais, não está brincando. Tá? Outra coisa, a gente tem que ter nada preso. Também ninguém está com intenção de ficar xingando ninguém, não é essa nossa ficar brigando, não é nossa linha de ação. Nossa linha é técnica, é argumentar e ir para cima. E ocupar o nosso espaço. Que nós somos maioria. O Brasil é um país conservador. É um país que luta para ter o seu filho na escola, recebendo uma educação de qualidade. Tá? Você ter geração de emprego, você poder ter o seu emprego, sua renda, você poder ter dignidade. Coisas básicas que todo bom cristão deveria ter e buscar. Tá? Não querer nada dos outros, e querer crescer pelos seus méritos. Isso está aqui para buscar. Tá? É utopia, pessoal? Não, não é utopia. Isso é vontade de vida. É aquilo que a gente chama básico de caráter. Querer que a gente faça a mesma coisa para a nossa política. Leve para dentro da política, da coisa pública, moralidade, menos roubo, acompanhamento da coisa pública. Tá? E a gente poder olhar de olho, sabe? Normal para você ficar com a cabeça baixa. Sem ter que o repórter daqui ficar levantando, olha, fulano, a capivara do fulano, tá saindo ali o suspeito, isso aqui e tal. Essa é a linha. Outra coisa que a gente está conversando aqui sobre informação, como o partido pretende preparar seus apoiadores para ocupar espaço na sociedade e influenciar o destino do Brasil. Esse é um ponto. Outro ponto, buscar e identificar lideranças conservadoras que possam assumir diretório do partido do município, dos municípios do Pará. Tá? Temos muitas vagas para fazer novamente a Bíblia. Tá? A seara é grande, mas são poucos os que estão querendo meter a mão no arado. Porque eu pensava, mas é trabalho. Vai dar trabalho, Deus. Às vezes você vai conversar sozinho, pegando ficha. Quantas vezes eu fiquei naquela Praça da República lá, mandando vídeo para você alguma vez, coletando ficha com o petista, passando, enchendo o saco e tal, e você fazendo essa ficha. Tá entendendo? Coletando 30, 40, 50 fichas. Até você vai sendo respeitado, o pessoal brinca, mas você está ali fazendo a sua parte. Tá? Abdicando muitas das vezes nisso. Responder os questionamentos do público conservador. Toma aberto uma pergunta. Se a gente sabe, a gente vai falar. Talvez a resposta não agrade para isso. Tá? Mas é a verdade. Tá? A gente vai dar, é isso que a gente está jogando. A verdade. Tá? Então está aberto para responder perguntas. Perguntas zero, esse é o objetivo. Paulo, eu estou com uma dúvida, eu queria saber se vai sair, se não vai sair. Paulo, tu é amigo do Marmaio ou tu é amigo do outro que está querendo vir? Tu é amigo não sei de quê, qual é que tu acha do Bolsonaro? Então, assim, quem é que acha que eleição 2016 sem Bolsonaro é bom? Saber, mas não tem que não. Eu sou o primeiro a levantar a mão, estou suspeito. Aí você vem, nós temos aqui o Carlos Bernardes, para quem não conhece, tá? Que é uma pessoa que tem uma reputação muito equilibrada, tá? Um cara que ele apaixona quem chega perto do cara, não porque ele tem aquele discurso eloquente, não, porque o cara transmite muita confiança, muita tranquilidade e muita honradez. Tá? Até o cara, a gente passa. O Moita, de novo, pelas suas obras eu conhecerei. Moita acelerado, mas é o Moita, cara. Guerreiro pra caramba. Tá? Se esse cara desse 300 eleições votavam nele. Tá entendendo? Sem ter. E estava pedindo voto para todo lado, cara. Tá? Mas é o cara que não quer, ele quer ficar no bastidor, ele não suporta. Tá? Mas ele não vai mais. Eu estou aqui com um vice aqui, e tomando conta da parte diferente. Eu vou entrar numa parte aqui de sonho, tá? Como a gente está trabalhando. Esse projeto nós estamos tirando do Pará, estamos jogando para a Nacional. Na luta lá, justamente para a gente fechar o modus operandi do partido. Porque aquela história do partido, o pessoal está atrás de ficha, eu já falei, o partido já está funcionando. Eu não aceito esse negócio, olha, o partido está em formação. Para mim, ele já está funcionando. Porque eu estou plantando, preparando. Cada ficha que a gente levanta é um eleitor em potencial que a gente traz para perto do futuro vereador, do futuro cabo eleitoral. Você toma posse, você conversa com a pessoa, você fica até amigo para tomar um café e você tem a oportunidade de ampliar isso. Vamos, queremos atuar onde, pessoal? Na comunidade. Tá? Qual é a menor comunidade que a gente tem? Tirando a nossa casa, é a nossa rua.
tá? Passagem, aí você tem condomínio, vai embora, vai chegar no distrito cidade. Então, onde é que eu começo a fazer política? Lá na minha rua. Se a pessoa não tiver reconhecimento na sua rua, no seu local, irmão, é difícil depois a pessoa querer ser vereador da cidade, você não consegue nem ser uma liderança política ali no bairro dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso a gente busca isso aí. Estamos buscando recrutar pessoas que tenham esse perfil, temente a Deus, boa reputação na sua comunidade, disposto a realizar serviços comunitários, ativo nas redes sociais, porque é um dos critérios que a gente está buscando. Vai ser treinado e capacitado por nós, do movimento conservador, tá? Sem vínculo com causas progressistas. Tá? Porque tem muita gente que ele flerta com uma coisa e fala uma coisa, mas flerta com outra. Tá? Tem aquela discussão, o comunista pode ser cristão? Não tem totalmente discutir. Mas tem um padre lá que fala, ele xinga Lula no céu. Sabe, é uma corrente. E se filtrou na igreja. Mas a gente sabe, quem conhece um pouco da dificuldade, Então, essas pessoas que nós temos que trazer para perto, elas têm um trabalho para fazer. E a nossa forma de atuação que a gente entende é justamente isso aqui. A gente... Deixa eu colocar aqui então, rapidamente, como atuamos? Levantando os problemas da comunidade. Esses problemas, eles são encadeados em emprego, renda, saúde, tudo isso se repete para todo lugar. São as mesmas pautas. Então, a gente tem que discutir essas pautas e trazer soluções para jogar para a comunidade, para negociar com o prefeito, para negociar com o deputado estadual, com o vereador, para munir o nosso pessoal com a nossa pauta. Porque muitas das vezes chega o político e chega, vem cá, o que é que você precisa aqui de Santarém? O Moi da comunidade tem que ter os 20 itens na ponta da língua. Olha, precisa dessas 3 ruas aqui para ser asfaltada, precisa de uma escola, precisa daquilo, na mão. Porque a gente de apoio com o conservador. Então, quer apoio? Aqui, ó, nossa pauta. Vai dar para a gente isso aqui? Pô, então a gente vai estar junto. É isso que a gente está buscando. Aí você tem comunidade, você tem nossas funções aqui, que é visitar o local, ouvir, esclarecer, registrar, mapear, encaminhar, etc. Temos aqui as instituições públicas e algumas privadas que temos aqui. E temos mecanismos de pressão, principalmente pelas redes sociais. Que é o que a gente acredita. Ok? Isso aqui a gente vai influenciar de forma bem direta essa comunidade com as suas necessidades, que vai do combate à fome até a educação política, tá? Passando por vários vetores. E você trabalhar em cima dos órgãos competentes para conseguir obter essas informações, esses resultados que a gente precisa. Quem não conhece Polícia Militar, Colégio de Segurança, empresa, temos. Quando eu falo tempo, eu falo geral. Tá? Nossas referências, a imprensa, etc., qual o Ministério Público, qual é a parte da justiça. Nós temos que influenciar essas pessoas. Municiando muitas das vezes com informação. Hoje em Belém, por exemplo, estamos trazendo muitas reportagens de Santarém, tentando trazer de outros municípios para dar visibilidade, fazer cobrança. Coisa que, às vezes, localmente, a pessoa não pode, porque se vai falar uma coisa de segurança, pode ter o PCC. Aí aqui não pode falar, mas o Paulo para lá em Belém não vai ter, eu posso falar. Já em Belém, coisa vai ficar cacetando de Belém, porque já eu não posso lá falar alguma coisa. Então, tem coisas que tem que amplificar e a gente tem que usar a nossa rede de comunicação. Então, isso é importante. Tá? E essa sequência aqui, isso aqui é o original, pessoal. Então, eu tenho o nosso facilitador, eu tenho essa liderança de rua, tá? Trabalhando nesses processos. A somatória dessas lideranças de rua, elas vão ter coordenação de bairro. Aqui já começa a surgir os primeiros candidatos a vereador, aqui, com liderança de bairro. Temos as lideranças de zona administrativa e até coordenação municipal. Aqui a gente começa a sonhar com o deputado estadual, a gente começa a engatilhar os vereadores. Essas pessoas que vão se destacar, até chegar a nível nacional, sempre fazendo esse eleitorado, isso aí rolar. Tá? Isso é uma coisa esquemática. E aí, para trazer para a prática, eu queria só mostrar para vocês aqui, rapidamente, não sei se está acabando, não tem só 20 minutos, não, mas é minutos. Estamos com 20 minutos. Isso. Eu queria mostrar para vocês aqui, o conservador, vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Essa aqui é a matriz que a gente está mandando lá para, montando, para vocês entenderem. Paulo, eu quero ser, por exemplo, aqui na lateral aqui, esse corro aqui, no mestre cerimônia na lateral.
Aqui. Aqui. Vamos dizer, Paulo, eu quero vir com o conservador. Eu quero ocupar o cargo. De casa. Eu quero ser dentro do conselho. Tem que ter 4 mil pontos. Eu quero ser candidato à diretoria municipal do partido. Eu tenho que atingir 3 mil pontos no mínimo. Eu quero ser candidato à diretoria estadual. Eu quero mudar no Moita. Mais ou menos aqui. Eu tenho que ser melhor que o Moita. Eu não posso chegar e acrescentar na janela. Eu tenho que ter um critério. Eu quero concorrer a vereador, Paulo. Qual é o meu critério para se você ser um conservador, um candidato a vereador pelo conservador estadual, concorrer ao Senado? Eu quero ocupar um cargo indicado pelo partido. Porque lembra, pessoal, nós vamos negociar muito, e não é problema não, é política. Se a nossa pauta vai ser cumprida, a gente pode chegar aqui, meu amigo, você cumpre o objetivo, está dentro do padrão, eu vou indicar esse rapaz que tem a competência técnica e vai nos representar bem lá. É assim. Mas não pode ser, tem que ser o meu irmão, tem que ser o primo, tem que ser... Não é assim que funciona o conservador. Então, eu estou só trazendo essa informação para vocês. Então, voltando aqui. Volta, meu filho. Beleza. Vocês conseguiram assim, só passar uma breve... Como funciona isso aqui. Então, nós temos itens de formação acadêmica. Aqui nós temos a pontuação, que vai de 1, primeiro grau, até a pontuação de doutorado, 1000 pontos. Paulo, mas eu não tenho, eu estou em nível médio. Meu amigo, você vai galgar, você vai estudar, você vai avançar, você vai crescer. Tá? Para conseguir aumentar o teu ponto. Paulano copiou isso aí. Já tá, ninguém vê mesmo. Isso aí foi tirado muito da parte da esquerda. Mas chegou. Tá? O que vocês acham que a esquerda, o pessoal não fica brigando? O pessoal de cima, está sempre em cima. Porque eles seguem alguns critérios. Então você não pode chegar, olha, eu quero ser o primeiro da fila. Calma lá, tem um fulano que fez isso, fez aquilo, e aí ele está com um patamar um pouco maior que você. Trabalhe e você vai chegar lá. É mais ou menos assim. Então o médico tem um maluco dele lá, mas tem. Então, a parte de formação acadêmica, a parte de eu não vou entrar no item. A formação política, que vai ter um curso básico de formação, conhecendo o Partido Conservador 4 horas, papel de responsabilidade do partido, curso avançado. Então você rapidamente vai fazer e vai pontuando, vai ficando craque, vai ficando conhecido. Você tem a parte de formação do partido, aí que entra o ponto. Paulo, eu fiz 10 fichas, 20 pontos para ti. O Moita deve ter mais 200, quase 300 fichas. Tá lá. O Paulo parece que estou na frente aí. Estou com uma quantidade boa de fichas. Ficha que o Paulo vai na mão. Vai fazer. Eu não vou te dar desculpa, a gente vai lá e faz a ficha. Porque tem o cara, olha, tem o líder de diretório, que quer ser líder de diretório, e o cara até hoje não pegou uma ficha para a gente tira o cara. E não, eu quero ser o líder municipal, porque eu sou bacana, eu fui vereador, fui gerente, eu fui não sei o que no passado. Mano, tem que mostrar serviço. Outra parte, tá? Comprometimento com o partido. Ser voluntário formal do partido, você tem que se registrar no partido. A gente hoje não tem como ainda afiliar, mas a gente tem como ser um voluntário. Porque você vai coletar ficha, você vai fazer o serviço, mas depois você diz, olha, eu trabalhei no partido, não recebi, etc e tal. E quanto é que tu recebe o salário hoje? Só gasto. Ser colaborador financeiro. Todo mundo que entra conservador tem que ajudar financeiramente, tem que ter o caminho. Quanto vai, Paulo? Varia de município para município. Tá? Porque fazer... conseguiu quanto? Esse cara correu louco para tentar patrocínio. Não tem patrocínio, só está com medo. Não tem. O pessoal não sabe, fica... Então a gente tem que... Ninguém faz nada sem dinheiro. Não nasce em árvore. E a gente não tem apoio, não tem fundo partidário, não tem isso, não tem nada. Se tivesse, nós direcionaríamos para fazer o mesmo trabalho. E ainda teríamos que cobrar de você. Porque é comprometimento. Se não doer, eu não acredito, cara, que não faz a diferença. Eu não acredito. Ser colaborador financeiro regular, nível de participação na matriz de eventos do partido. O partido, isso aqui é um evento. Se você é do conservador, teria que estar todo mundo conservador. Porque a gente registra aquele nível de presença lá, depois a gente põe, agora até a gente ligar, que já checa tudo, esse cara fez, esse cara não fez e tal, ele deve, o cara não tem como dar fim. E no final sai o valor do cara lá. Não dá para se esconder. Tá? E lá tem uma postagem do Moita, chega com o cara, mas o cara não compartilha com os amigos. Chega a postagem do Bernardo, não compartilha. A gente abre a rede social, o cara é conservador fantasma. Ele é do Blake, conservador. Está fingindo que está junto. Divulgação de eventos acima de 80%,
participação em eventos. Tem outro livro, Formação Moral. Paulo, você também a Deus. Eu gostaria disso. Quando a gente vai conversar. Ah, Paulo, mas eu creio que eu já está com 10 pontos aí, já está com uma pontuação. Pretendente a Deus. Não deixa. Pessoal, isso está em fase de elaboração. Tá? Aprovação. Ah, Paulo, está faltando uma coisa. Ótimo. Só recebendo, inclusive, sugestões. Não ter histórico de envolvimento com a esquerda, não ter sido condenado em processos criminais e não ter histórico de envolvimento em escândalos de corrupção. É só não é nem no ponto. Ah, Paulo, você pode falar. Olha, o senhor está desenvolvendo essa lógica do prazer para submetendo a nível nacional. Prosseguindo com a nossa análise estratégica, é uma honra receber por videoconferência um dos mais respeitados nomes do jornalismo e do comentário político em nosso país, com passagem pela revista Oeste e pelo Bravo Show, jornalista Jorge Serrão. Ele nos trará a visão macro sobre o futuro político do país, detalhando as expectativas, os desafios e as oportunidades para o movimento. Convidando Jorge Serrão para abordar um tópico central: Agenda Política 2026, desafios e estratégia para a direita conservadora. É com você, Serrão. Seja bem-vindo. Muito obrigado por poder participar de mais um Fórum Conservador. É de extrema importância, se a gente quiser, verdade, ganhar a eleição 2026, que a gente desenhe uma agenda. Agenda é o quê? O que a gente precisa fazer para com que o eleitor entenda que vamos fazer, vamos realizar, é possível ter feito. Isso tem que juntar o desejo do eleitor com aquilo que a gente propõe ter de novo para apresentar. Tá? Esse é o maior desafio de hoje. Hoje, na eleição presidencial, faltando um ano para ela, não adianta a gente ficar propondo quem vai ser o candidato, o nome do candidato. Mais importante que o nome é o que esse candidato vai fazer. E hoje, no Brasil, a gente tem várias prioridades que têm que ser desenhadas em função, primeiro, do que o governo Lula fez de mal ao país, e segundo, do que faltou ao governo Bolsonaro complementar para que esse país assumisse o rumo e não tivesse o risco do retrocesso que teve com a volta de Lula ao poder. Então, vejam, o raciocínio não é tão simples. Essa construção ela vai depender de um debate amplo. E no que a gente está falhando mais? A gente até agora não promoveu um debate concreto sobre esse assunto. A boa notícia é que ainda temos tempo para que isso aconteça, por incrível que pareça. Mas não podemos dar mole. Porque hoje, nas condições atuais de pressão, temperatura política, Luiz Inácio Lula da Silva está eleito. A gente não pode deixar de considerar esse aspecto, que é horrível para nós que está dividido, mas que, pelas condições estruturais, ele está com muita chance para a reeleição. Lula, aparentemente, está muito bem de saúde, está com disposição, o partido dele tem a máquina, nunca os petistas tiveram tanto dinheiro para gastar, voltaram a trabalhar muito bem na questão de redes sociais, então, aquilo que era uma goleada para eles não é mais, o quadro mudou completamente. Tanto eles estão usando as redes sociais, não só para eles que promoverem, mas também para fazer o que eles eram bons de fazer, que é sabotar o adversário. Então, hoje, eles usam nas redes, a ação de ataque ao mundo, de sabotagem às transmissões que a própria direita conservadora realiza. Então, a coisa é muito séria aqui. O ponto é fundamental para esse favoritismo agora momentâneo do Lula. Mais de 90 milhões de brasileiros são Estado-dependentes, vivem na dependência dos benefícios sociais dados pelo governo federal. Então, qual é o drama disso? 95 milhões para ser o número mais próximo. Ou seja, isso é um número muito maior do que os 60 milhões de votos que Lula teve. Ou seja, ele tem aí um universo para disputar de ampliação do eleitorado em torno de 35 milhões de pessoas, que eu repito, são aquelas diretamente beneficiadas na carência, por aquelas bolsas que o governo tem aí condição de dar com pau. E o pior, tudo isso é feito com o dinheiro
a maioria da população brasileira que paga imposto, que trabalha e produz para financiar exatamente essa deficiência. Aquelas pessoas que não podem trabalhar, ou uma grande maioria que nunca vai querer trabalhar, porque também não é incentivada a entrar no mundo produtivo. Então, aí a gente tem um problema cultural, estrutural, da sociedade brasileira para enfrentar. Tá? Então, o Lula hoje tem uma vantagem gigantesca com isso. Então, o que nós, os conservadores, temos que fazer? Apresentar um projeto para esse país que consiga resgatar essas pessoas do vício da dependência estatal. Isso não é fácil. Esse é o maior dos desafios. Então, onde a gente tem que começar a atacar? A gente tem que começar a atacar os jovens, na base da juventude, que ainda pode ter salvação. Aonde que a gente precisa também direcionar toda a atenção? Na classe média e alta, que hoje é duramente afetada por essas políticas totalmente negativas desse governo. A classe média alta está tomando prejuízo em tudo que o governo está fazendo no didático econômico. Vai sentir o maior impacto da reforma tributária que começa a vigorar a partir de 2026. Então, a situação é grave, é séria, mas temos que pensar nas soluções. E o ponto crucial para a gente tratar agora é a defesa da liberdade. Mas essa não é uma pauta que enche a barriga daquele que é beneficiado pelo Estado. Mas ela é a pauta fundamental, porque sem ela nós não teremos possibilidade de vitória eleitoral alguma. Nós vamos para a eleição de 2023 exatamente com as mesmas regras da eleição 2024, da eleição 2022, que foram marcadas por censura. Vocês estão acompanhando aí as denúncias do chamado Barba-Toga, como o Tribunal Superior Eleitoral, como o Supremo Tribunal Federal interferiu diretamente nas eleições presidenciais e também nas eleições municipais. A gente tem que lembrar, o X foi censurado na eleição municipal, mas na presidencial a gente teve censura direta, derrubada de perfis, perseguida para não poder exercer a liberdade do que dizer, e aí os resultados vieram. Foi vitória eleitoral do time do Lula. Você pode questionar o que o resultado aconteceu concretamente. Tem vários motivos, mas o principal motivo é o sistema de poder no Brasil forjou esse resultado para ele. E esse é o ponto. Então, agora a gente tem que neutralizar esse sistema de poder. O trabalho da defesa da liberdade, a luta pela liberdade é o primeiro momento. O segundo ponto que a gente tem que trabalhar, a mobilização das pessoas para que votem certo, o mais acertadamente possível. Não jogue o voto fora. Não entre naquele papo que muita gente faz e não aparecer para votar. Esse tem sido um drama muito alto. A abstenção eleitoral no Brasil tem estado elevadíssima. Você tem de 20% a 25% do eleitorado que não quer votar em ninguém. Não acredita em ninguém. E essa omissão faz com que o resto do eleitorado, o resultado eleitoral, seja completamente influenciado pelos candidatos que perdem uma qualidade. Então, esse é o drama que a gente tem que superar, convencer as pessoas a votarem e a votarem em candidatos que tenham qualidade. E aí, o que eu estou falando, a agenda, a gente precisa construir uma agenda que as pessoas entendam o que é possível fazer no governo. Qual é a agenda fundamental? Primeiro ponto fundamental, redução da quantidade de imposto que as pessoas não aguentam mais pagar. Como é que você faz isso? Tem que ter junto com isso uma proposta de redução do tamanho da máquina do Estado. E aí a gente volta no outro drama. Veja os dramas, tá? Se você propor a coisa certa, o errado também consegue prevalecer. Por quê? A maioria, grande parte dos brasileiros, não quer que diminua nada de redução da máquina estatal. Quer que tudo continue como está, ou que essa máquina estatal ainda possa gastar ainda mais, para continuar sustentando o parasitismo do brasileiro, do Estado brasileiro, que não consegue ser eficiente. É sempre um gastador. Outro ponto fundamental da nossa agenda, a gente tem que acabar com a impunidade no Brasil. Isso não pode continuar, corrupção e impunidade não podem continuar. Para isso, primeiro ponto da agenda, e talvez não consiga acontecer nessa legislatura, mas tem que ser no começo da outra, a prioridade máxima. O fim do foro privilegiado. O político não pode ter medo de fazer a coisa certa por repressão da máquina estatal.
Hoje, o Congresso Nacional Brasileiro é um refém da chamada judiciocracia. E aí você não consegue ter nada possível feito pelos políticos, ou porque eles não querem, ou porque eles não têm competência, ou porque, o pior de tudo, eles têm medo daquilo que precisa ser feito. Então, veja, a gente tem uma reforma econômica que tem que tocar, uma reforma do Estado, redução de máquina administrativa, redução de impostos. Temos que cobrar também, junto com isso, uma reforma política, com garantia da liberdade do voto, com a possibilidade de você ter a contagem pública do voto, repito, vamos para mais de uma eleição constitucional, em que não teremos a contagem pública do voto, em que vai haver de novo questionamento do resultado da eleição, então, daqui a pouco, a gente vai ter de novo a possibilidade de que esse questionamento continue sendo criminalizado. Você que questionou, vai preso, como aconteceu com todos do 8 de janeiro. Então, esse é um ponto que a gente não pode permitir que se repita. Agora, tem que intensificar ainda mais a luta pela anistia. Não será possível ir para uma eleição sem anistia. A quantidade de problemas que a gente tem para resolver é gigantesca. E a gente tem que entender que tem que estabelecer prioridades para isso. Mas o que acontece a cada eleição? A cada eleição, a gente vê o ponto que tem que ser feito, mas a nossa classe política não está cumprindo uma agenda. Por isso, o nosso foco agora tem que ter a criação de um partido comprometido com a transformação. Por isso, a gente tem que priorizar o fim da coleta, a complementação da coleta para a criação do nosso partido. E também ajudar outras propostas que também estão aí para criar novos partidos. A questão brasileira não é a quantidade de grandes partidos. Você ter quase 40 partidos, isso é pouco. O problema é o que a gente tem hoje, é que são partidos que são Estado dependentes, dependem de fundo eleitoral, de fundo partidário. Então, isso é também outra prioridade que a gente teria que lutar para acabar. Mas essa é outra batalha também dura e não vai ser fácil de ser vencida. Também temos que tentar a possibilidade de ter candidaturas independentes de partidos políticos. Temos que tentar aprovar isso para que você possa eleger o seu representante fora dessas estruturas castoriais centralizadas que estão os partidos políticos brasileiros. Então, são vários desafios que a gente tem, mas a prioridade agora é não ter medo, garantir que vamos lutar pela liberdade, para que possamos nos expressar na próxima eleição com possibilidade de eleger os melhores. Hoje, repito, a possibilidade que quem está no governo tem de se manter e de eleger grande parte dos representantes é gigantesca. Então, o nosso desafio de tentar eleger os melhores será a grande missão para 2023. É isso, gente. Um resumo da ópera, que está uma ópera perigosa e difícil. Jorge Serrão, eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desse tema que você está abordando. É sobre comunicação e mídia. Posso fazer a pergunta? Por favor. Tá? Com a mídia tradicional que critica o movimento conservador, quais as ferramentas e estratégias de comunicação que devemos usar? Olha, hoje a gente ainda tem uma possibilidade que é concreta e vai se ampliar ainda mais, que são as redes sociais da internet. Cada um que puder tem que investir em um trabalho intensivo de todo dia, uma sugestão para cada um de nós. Pegue sua rede social, a rede social que você tiver, grave seu vídeo, escreva texto, coloque todo dia uma mensagem positiva, aquilo que você quer que mude nesse país. Essa é uma proposta importante. Ao mesmo tempo, utilize a rede social para questionar aquilo que é feito de mal no Brasil. Mas é mais importante do que criticar, você tem que criticar também, para marcar sua presença, mas a gente tem que adotar uma postura nova e apresentar novidade, e mostrar que coisas boas podem ser possíveis. Ao mesmo tempo, a gente tem coisas boas acontecendo e a gente tem a obrigação de pegar aquilo da nossa rede social e espalhar cada vez mais as coisas boas que também estão acontecendo. Temos também de dar audiência cada vez maior e crescente, apoio para aqueles programas em que você tem liberdade de expressão, em que você tem pessoas que fazem um jornalismo comprometido com a verdade e com as transformações. Tá? Quem puder também deve apoiar esses veículos, assinar, arranjar patrocinadores, quem puder patrocinar esses veículos para que tenham sustentabilidade e possam continuar fazendo o trabalho que é necessário de contraponto à mídia tradicional.
e não tem nenhum compromisso com qualquer mudança, que é só mamar no dinheiro estatal para continuar se dando bem. Tá? Então, é um desafio. É um desafio de cada um. Cada um tem que fazer a sua parte. Se a gente já fizer isso, já vai ser um avanço gigantesco. Eu agora faço pergunto para a plateia, se tem uma pergunta a fazer ao Jorge Cirão. Pode falar? Tem? Qual a pergunta que você faz ao jornalista Jorge Cirão? Assim, boa noite, tudo bem? Eu queria só ver uma situação que é o cotidiano que nós temos aqui no estado do Pará, a questão do assistencialismo social. E essa ideia do assistencialismo social está muito grudada com a esquerda e ela é da esquerda. Então, assim, alimentar essa ideia de que nós, conservadores, somos contra o assistencialismo social do Estado, no alimento do discurso de luta de classe da esquerda, e assim, dessa forma, dentro do que nós temos, como você falou, a maior parte da população é beneficiada por isso. Então, você não está entregando diretamente esse eleitorado mais vulnerável para a esquerda? Esse é o grande dinâmico que a gente está vendo hoje. A esquerda, ela está levando vantagem porque ela há mais de 30 anos ela está fazendo a entrega das benesses àquele eleitorado que é extremamente carente no Brasil. Esse é um desafio horrível que a gente tem que enfrentar. Mas a gente tem que trabalhar a mudança dessa mentalidade. Mas isso vai demorar. Mas é a única saída para esse país. Você não tem condição de desenvolver um país se a gente continuar centrado nesse modelo, que é o modelo do fracasso, é o modelo capitalista, é o modelo socialista. Então, a única maneira que a gente tem hoje é trabalhar a conscientização. Aquela massa miserável, você dificilmente vai ter condição de transformá-la se você não tiver política pública que promova a retomada daquela pessoa de forma produtiva. E aí, qual é o rolo? Qual é o problema maior? Falhamos quando estivemos no governo em realizar isso. Continuamos repetindo a mesma fórmula de atendimento de benefício estatal ao pobre. E aí, logicamente, voltaria, como voltou, contra nós mesmos na eleição seguinte. Então, ou a gente rompe com esse tipo de prática, ou não temos outra saída. Tá certo, Jorge Serrão. Nós estamos no primeiro seminário conservador aqui na cidade de Santarém, no Pará, Jorge Serrão. Eu sou Cléber Andrade, estou mediando, sendo cerimonialista desse evento, e eu quero agradecer a sua visão de futuro e forma estratégica. Certamente a comunicação será a chave para os próximos anos e a nossa Agenda 2026. Agradecemos muito por estar conosco e ter participado desse momento tão especial para todos nós. Para enriquecer o nosso seminário com perspectiva de moralidade e justiça, temos a honra de receber por videoconferência uma das vozes mais respeitadas no debate sobre o papel do judiciário e da defesa da legalidade no Brasil. Com currículo notável, com desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e agora como pré-candidato ao Senado Federal, convidamos o senhor Sebastião Coelho. O desembargador abordará o tópico central e urgente para a nação, a reeleição que pode salvar o Brasil, estratégias e esperança para o conservadorismo. Doutor Sebastião Coelho, está nos ouvindo bem? Ouço bem. Que bom, muito obrigado. Eu sou Cléber Andrade, sou cerimonialista e estou intermediando nesse primeiro seminário conservador em formação aqui em Santarém, no estado do Pará. Quero dar uma boa noite e peço nessa plateia uma salva de palmas para o nosso palestrante, Sebastião Coelho, que abordará o tópico central de urgência. Doutor Sebastião Coelho, a eleição que pode salvar o Brasil. Estratégia para 2026, qual é? Boa noite a todos, participantes, organizadores. Agradeço ao meu amigo Bernardo pelo convite, para fazer estar aqui com vocês desde a minha. Obrigado. Bom, eu sempre digo para ele o seguinte: quando nós queremos chegar em algum lugar, nós analisamos primeiro onde nós estamos, nosso ponto de partida. E, a partir dessa posição, nós verificarmos aonde queremos chegar. E para nós verificarmos a posição que estamos hoje, temos que fazer uma análise de como nós chegamos a essa situação do Brasil hoje, que é uma situação de instabilidade política,
estabilidade institucional, por conta da atuação imediata do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos trabalhando numa situação de estudo, nós não sabemos onde estamos. O governo brasileiro tem feito muitos acordos com alguns países, especialmente com a China, e são acordos que nós não sabemos. A última viagem que eu fiz, são milhões de assinados com 31 acordos, e todos colocados em sigilo. O próprio Supremo Tribunal Federal fez um acordo entre outras Supremas Cortes do Brasil e da China, até a diretiva da delegação da Suprema Corte da China, e também não sabemos qual acordo foi feito, é muito secreto, muito sigiloso. Então, nós estamos numa situação e não sabemos qual a real estado do nosso país. Não sabemos qual a real situação da nossa economia. Nós sabemos o que está sendo mostrado, olha, projetos. Cada dia o governo tenta arrecadar mais e fazer distribuição com o dinheiro de todos nós. Então, não tem como o país estar certo quando uma parte da população vive em benefícios. Mas não é só de benefícios. Recebe os benefícios, trabalha de outra forma, mas não entra no mercado formal para continuar recebendo benefícios. Então, nós temos um governo numa situação muito difícil, onde tenta, de qualquer maneira, dar benefícios com visão extremamente e exclusivamente eleitoreira. Nada mais do que isso. Então, a nossa resistência para esse mal que está acontecendo é tentar sobreviver no momento. Tentar sobreviver. Nós teremos, o Bernardo passou um tema sobre a importância da eleição de 2026, que será muito importante, mas nós temos que tentar sobreviver esse resto de 2025 e boa parte de 2026. A atuação do governo do STF, que ali é desacordo em conjunto, é no sentido de recriar os principais personagens políticos da possibilidade de colocar os seus nomes para os eleitores. O fato mais escandaloso, vamos dizer assim, é o presidente Bolsonaro, que está inelegível por fatos que uma narrativa que não coloca o fato concreto no debate à inelegibilidade. Mas o centro, as demais pessoas que têm essa possibilidade de eleição no próximo ano, ele é muito grande. Nós temos aí processos contra Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Marcelo Conrado, pessoas que são ícones realmente no Congresso Nacional, com o objetivo único de retirá-los desse cenário político. Mas com toda essa diversidade que nós estamos vivendo, nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra as injustiças hoje instaladas, especialmente com relação a esse caso do Rio de Janeiro, tantas pessoas sofrendo, processadas, condenadas por fatos que não praticaram, por fatos que não cometeram. Então, a importância de todos nós, da reunião, do pensamento das pessoas que querem o bem do país, o seminário como isso que está sendo realizado aí em Santarém, são pessoas que têm o mesmo propósito, discutindo para quê? Para não errar. Porque se nós chegamos à situação atual e precisamos para reverter esse quadro, nós temos que admitir que foi por erro nosso. Nós praticamos os nossos erros. Então, nós temos que agora fazer uma união visando a eleição de 2026 para restaurar o ambiente democrático do nosso país. E isso passa por dois fatores. A verificação dos candidatos que vão apresentar projetos de Deus, Pátria, Família e Liberdade, especialmente Liberdade, verificar aqueles que foram eleitos em 2022 com essa plataforma, com essa disposição política. E lá no Congresso Nacional, a conduta deles é completamente diferente. Nós temos aí um grande percentual de deputados que foram eleitos nos valores do conservadorismo, que são esses que eu mencionei, que votam sistematicamente com o governo, ou seja, for eleito por bandeira verde e amarela e vota com o vermelho, vota com os comunistas. Então, esse discernimento, nós temos que verificar primeiro, Bernardo está na formação do partido, verificar essas pessoas que vão se achegar
agora, nesse período eleitoral, para dizer, olha, minha proposta é essa, é aquela, nós temos que verificar qual foi a conduta daqueles que foram eleitos, que eles realmente estão cumprindo o que prometeram. E temos o Senado Federal, que é onde o jogo será jogado. O Senado Federal é cúmplice do que nós estamos vivendo no nosso país. Se o Senado Federal tivesse cumprido com o seu dever, nós não estaríamos na situação. Por quê? A situação de rompimento institucional que nós temos, não adianta o político ficar dizendo, olha, nós vivemos uma democracia só, uma democracia, cada poder tem o seu papel, o poder judiciário, o legislativo e o executivo. Nossa democracia frágil, aos pedaços, ela é dominada hoje pelo poder judiciário. O poder judiciário determina o que vale e o que não vale em termos de legislação. O poder judiciário governou no governo Bolsonaro, impedindo que Bolsonaro governasse. E agora, no governo Lula, o poder judiciário está numa parceria estreita com o governo Lula. Eles atuam como se fosse um único ente, como um consórcio, com um objetivo comum. Então, a nossa responsabilidade nesse momento, ela é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, fazer a união. Eu quero reclamar a todos vocês que estão no seminário, e aqueles que verificarão através dos vídeos, concretamente, que nós temos que deixar pequenos interesses de lado. Não existe ninguém 100% puro, não existe ninguém 100% dono da verdade. Se nós tivermos uma afinidade de 80% de nossa proposta, nós podemos ser aliados. A fulana não quer, porque eu não concordo com... Não importa se é torcedor do Corinthians, ou do Palmeiras, do Flamengo, ou do Fluminense. Se no maior, se num projeto maior, nós temos uma convergência de valores, nós podemos nos aliar para continuarmos nesse projeto para ser vitorioso. Senão haverá uma fragmentação. E se houver a fragmentação de todos nós que integramos a chamada direita, né? Eu nunca fiz qualquer participação de manifestação política, até me apresentar como desembargador, que é o nome difícil aqui de Brasília, mas na primeira reportagem que houve, a apresentadora disse, olha, o desembargador bolsonarista não tinha para dar uma palavra sobre Bolsonaro. Hoje, eu sou classificado como extrema-direita. Mas de quem vem esse ataque? Esse ataque tem de pessoas como da imprensa que é bem paga pelo governo com as propagandas, né? E nós não podemos nos intimidar com isso. Eu sempre aconselho o seguinte, quando alguém falar alguma coisa a meu respeito, quando fala, eu aconselho, sempre pergunto quem fala. Porque dependendo de quem está falando, nós não podemos gastar nossas energias com isso. Nós temos que continuar. Nós temos uma hora para chegar e não podemos gastar energia com pessoas que querem nos retirar da proposta. Então, eu reconheço que a eleição de 2026, ela será, no professor, que nosso país será a última oportunidade de nós retomarmos o nosso país. Porque se esse governo ganhar a eleição, de maneira que está mostrando que os privilégios, pela eleição passada, não quero nem falar de urna eletrônica, falar sobre a conduta do nosso superior eleitoral. Porque o nosso superior eleitoral interferiu diretamente no resultado das eleições, quando impediu o candidato Bolsonaro, que foi da direita, de apresentar as suas propostas, apresentar os seus feitos, né? E permitiu tudo do outro lado. Então, foi uma eleição completamente desequilibrada. Eu vejo assim, no Congresso Nacional, uma preocupação de criar mecanismo legislativo para impedir que o TSE atue mais uma vez como, de forma parcial, como fez nas eleições passadas. Então, eu trago essa minha reflexão e deu ânimo para cada um, então nós não podemos recuar. Até onde nós chegamos até aqui, nós não podemos recuar. Nós temos que começar. O mal que já está instalado no nosso país. O mal está instalado. Nós somos a resistência a esse mal. Veja, vocês têm evangélicos aí. Mas se tiver evangélicos, como é que evangélicos, se tiver pastores ali, pode aceitar as suas igrejas, a senhora Janja, ir de igreja em igreja, fazer uma pregação que não é própria dos evangélicos. Ela pode ir na igreja para se arrepender do que faz, entregar a vida a Cristo e seguir a vida dos valores cristãos dentro da igreja.
Mas o que ele está fazendo? Meus amigos, presta atenção aí no Pará. Está indo de igreja em igreja. E pastores que estão fazendo isso, infelizmente, eu tenho que dizer com muita dureza, porque eu sou pastor evangélico. Vocês estão se vendendo. Vocês estão se corrompendo. Não é outro motivo. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, por isso que eu vou alertar os meus irmãos evangélicos, os meus irmãos cristãos, que estão de boa fé nessa matéria. Então, meus amados amigos, cada um de vocês tem que entender a sua importância. Não deixe ninguém rebaixar ou diminuir a sua importância. Você é importante. Cada um que está nesse seminário é importante para, juntando as forças, nós seguirmos e alcançarmos o nosso objetivo. E perguntar essa semana, Sebastião, chegando lá, eu estou para candidato do Brasil ao Senado, né? Você vai chegar e lutar para tirar o Alexandre de Moraes, não é assim que funciona. O procedimento político, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter um fato concreto, que você adequa ele à lei. No momento atual, nós podemos citar 30 fatos para tirar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mas na próxima legislatura, se houver uma anistia ampla, geral e restrita, até o Alexandre de Moraes tem que ser beneficiado por essa anistia. E aí zero o jogo. Para a partir de 1º de fevereiro de 2027, um novo cenário político, um novo cenário, se houver de fato concreto, fazer a análise. E para concluir, no total tempo de vocês, nós temos que lutar por uma anistia ampla, geral e restrita. Essa questão de transformar o projeto de anistia, o projeto de conselheria, é uma covardia. É uma covardia para o povo brasileiro. O que deveria acontecer, na verdade, é a anulação de todos esses processos pelas inúmeras ilegalidades que tem dentro deles. Eu participo desse processo e sei tudo que está acontecendo de ilegal nesses processos. Tá? Então, essa questão da anistia, pelo amor de Deus, colocar a lei na força, como mediador, Aécio Neves como mediador, colocar Michel Temer como mediador, isso é um procedimento de exploração. Tem toda a palavra para dar. De outra coisa, eu desculpo minha tendência, embora estamos aqui à distância, mas é só de pensar na forma como as pessoas estão conduzindo esse processo já me coloca uma volta. Mas eu quero animar a todos vocês que nós temos um Deus que está acima de todos nós e acima de todos os fatos. Para nós conseguirmos reverter essa situação, e eu creio que nós vamos reverter. Estamos já revertendo com a nossa resistência, não fosse a nossa resistência, não estaria acontecendo as condições que estão vindo nos Estados Unidos. Isso é fruto da nossa resistência, eu quero notar o trabalho perigoso que está sendo feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, com o auxílio do jornalista Paulo Freire. Então, eu creio que nós vamos reverter esse fato. Nós vamos reverter e nós vamos dar a eles todos, o direito que eles não estão dando a nós que estamos no lado de cá nesse momento. Nós vamos dar justiça verdadeira para eles. Então, essa justiça é mentira. Eu quero dizer para vocês, olha, por favor, não tomem mais do judiciário pela conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O juiz aí da sua cidade, o desembargador do seu estado, ele trabalha visando entregar o melhor para a população. Mas, infelizmente, no momento, os juízes estão desacreditados por conta das condutas do ministro do Supremo Tribunal Federal. Como pode o ministro chegar e exterminar o comunismo, dizer que nós vencemos o bolsonarismo, vencemos o Bolsonaro, dizer que perdeu uma terra numa bola, isso não é golpe do ministro. Então, a pacificação do nosso país, ela poderá começar com os ministros falando menos, falando sobre o processo. Veja que agora o ministro dessa partida, eu posso segunda-feira passada, tradicionalmente tem uma festa que é dada pelas associações de algum clube de Brasília. É aquele cumprimento, é aquele beija-mão, mas a gente não tem festa. Porque ele está entendendo o momento grave que vai estar colocado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu dou um pé de confiança aí, mas eu não esqueço que o que nós estamos passando, a mão do ministro Fachin está nos fatos, porque ele pegou o Lula. Foi ele que deu a canetada para dizer, olha, o Lula agora, as comunicações não valem mais. Com o Lula tem condições de assumir o cargo do governo. Então, recebo todos vocês um abraço,
gostaria de estar presente aí com vocês, mas não com autoridades. Não vai voltar a oportunidade. Nós temos um país para salvar. E vocês são parte desse momento para salvar a nossa nação. Um abraço a todos vocês. Mas antes disso, eu gostaria de fazer 3 perguntas ping-pong para o senhor. Pode ser? Pode, claro, com a discussão. O papel da legalidade na vitória de 2026, doutor Sebastião. Como os novos partidos conservadores podem garantir a lisura e a legalidade do processo eleitoral para as eleições de 2026? A segunda, qual seria o perfil do candidato para 2026, em face a muitos perfis ético e moral que têm iludido o eleitor? E a terceira, é com o senhor. O senhor é pré-candidato a Senado em 2026? Conta aí, A pra gente. lisura do processo eleitoral ela é feita com a fiscalização de todos nós. Mas se admitirmos o que fez o Tribunal Superior Eleitoral na eleição passada, por exemplo, no turno de outra eleição, criou uma resolução de restrição de redes sociais e tudo mais, e o Congresso ficou quieto, teve que ter se reunido e tomado uma atitude naquele momento. Então, o avanço do judiciário ocorre pela comissão do Congresso Nacional. Então, a mistura das eleições passa pela conduta e a condução dos dirigentes partidários. Os dirigentes partidários, presidentes de partidos políticos, conversam muito nos bastidores e agem pouco. Então, a lisura, ela será garantida com a fiscalização de todos nós. O perfil do candidato, em cada lugar, tem as suas peculiaridades, inclusive questão da aliança. O aliança pode ter que fazer uma aliança do Estado, que, se for verificada no outro Estado, ela não é nem comprometida. Mas tem as questões regionais. Eu, por exemplo, sou alagoano, morei no Amapá e moro em Brasília. Então, eu tenho uma formação de 3 regiões diferentes do país. E essas regionalidades têm que ser respeitadas. Eu estou para a minha candidatura ao Senado aqui em Brasília, tem Partido Novo, né? Ela já anuncia essa semana, depois de fechar toda a trajetória que vamos seguir, vou colocar toda a disposição do eleitorado de Brasília. E com relação ao plano nacional, o governador Zema está candidato à presidência da República, mas ele já disse, no meu partido, ele já disse que Bolsonaro sendo elegível, ele queria negar a candidatura. Então, no momento, quando tem jogo para jogar, nós temos que jogar. Nós temos que lutar pela elegibilidade de Jair Bolsonaro. Se não puder, eu já disse que isso aqui público e repito. Se eu fosse Bolsonaro, Jair e ser Bolsonaro, eu não confiaria em alguém que não fosse da família dele. Ou seja, Flávio, Michele e Eduardo Bolsonaro. Eu não confiaria em uma pessoa. Mas, enfim, a política tem Isso, aí ele vai ficando no vídeo aqui. E para Muito obrigado, concluir, né? obrigado, Moita. Para concluir este ciclo de grandes exposições que nos conduz a uma reflexão final sobre o futuro do nosso movimento, é com satisfação que recebemos por videoconferência uma das vozes mais incisivas e necessárias do jornalismo brasileiro. É o comentarista e ex-integrante da Jovem Pan, José Carlos Bernardi, que também é presidente conservador do partido 17, leva o número 17. O tema que encerra nosso painel é um chamado à ação, a um debate fundamental para a nossa articulação do Pará. É a necessidade urgente de criar uma casa própria para os conservadores. Com a palavra, José Carlos Bernardes. É isso? Seja bem-vindo, irmão. Palavra sua, nosso presidente do Partido Conservador 17. A palavra com você, irmão. Que bom que a gente pode estar aqui, todos. É a tecnologia, ela tudo. É tudo. Tem meus 3 minutos hoje, elas estão falando com vocês. Então, aí a palavra de Deus diz que quando 2 plurais estão reunidos em um pouco Ele está conosco, até nisso, até nas orações. Uma coisa muito acostumada. Então, ele ficou extremamente feliz de poder estar aqui com vocês, dito também. Hoje nós temos uma criança, que é o Moita, de João Moita, está caminhando com a gente desde a hora zero. Isso é verdade. E o Paulo Pará, já morou aí, como dizia, o Paulo Pará foi bem prefeito. Então a gente tem um chão, né? Por sinal, temos o Alberto, onde o Moita tem negócio. Estava vendo agora.
Nordestino, tem um pessoal do Carrefour, muito importante aí, eu uma região fundamental para o Estado do Pará, com a localização, o deslocamento dos rios importantíssimos, do Amazonas, do Amazonas, olha que importância que você tem, né, de escoamento, de produção de produção de madeira, de frutas, a produção agrícola, é uma importância gigantesca no Pará, meu filho. Talvez seja um dos estados mais importantes, e um dos mais ricos do Brasil. Eu passei há um tempo atrás no Maranhão e passei por uma ferrovia carregada de lei de ferro. Eu dei para a pessoa que está comigo, que é o apóstolo Viltônio, deputado federal, pelo PL, lá no Maranhão, parece que ele está carregando esse trem. Está vindo aí para o Pará, minério de ferro. Mas se minério de ferro vai bruto, não vai pegar, não sabe o que tem. Vai bruto para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, para cá, vai bruto no meio. Você tem noção de quanta riqueza está no Brasil em termos de ferro? Porque o minério de ferro é altamente e minerar ali sai tudo, ouro, sai diamante. A gente não tem noção do quanto vai na perspectiva. Vai assim. Em 2018, 8 anos atrás, eu ouvi uma palestra de um geólogo dizendo que por dia sai ilegalmente do Brasil $1 bilhão em minérios preciosos. Exploração ilegal da nossa riqueza. Eu vou te garantir que a maior parte está indo para. Alguém está ganhando esse jogo. Alguém está levando enquanto. E por que tanta pobreza? Porque tanta situação que a gente passa. Por exemplo, Cantarém, era para ficar em várias depois vai ficar para não ficar tudo concentrado e aí não tornou a saúde de saúde. Mas eu queria falar do Partido Governador, do Partido querendo colocar ele para entrar na eleição de 2020. Mas eu quero dizer para vocês, não é fácil. Apesar de nós já estarmos apesar de nós estarmos em 23 estados, nós ainda não alcançamos o que é necessário para apresentar isso que está faltando para nós. Estamos em 23 estados, e toda a manifestação do Brasil piorou. Não conseguimos ainda apresentar o mundo. Se não der para apresentar a eleição, vamos continuar arregatando as mangas para os dois municipais de 8. Significa isso. Significa que agora, nesse momento, nós precisamos formar base. O partido ainda não está com o definitivo. Não interessa. Nós somos um movimento gigantesco em todo o Brasil. Nós somos um movimento que hoje abraça 23 estados. 23 estados. Aí, no Pará, no Maranhão, Ceará, Amapá, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Bahia, Minas Gerais. Então, nós não temos o Acre e Rio Grande do Norte, isso é lugar inteiro. Aí tem mais um outro estado. Então, nós conquistamos o Brasil. Olha, todos os cenários políticos vão estar presos. Está errado. Está preso. Está preso. Dentro de casa. Inelegível. Nós não temos um partido sério, responsável, para oferecer um candidato. Não, Eduardo Bolsonaro.
matéria, você guarda o matéria. Colocar o nome, onde que já falou que está colocando o nome aqui? O que é que não vai dar aqui, não vai. Qual outro partido que vai eleger do isso é porque não temos um partido de direita, que é um partido para presidente. Nós temos 29 partidos do Brasil. 15 são de centro, 14 são de direita. Qual é o partido de direita? O novo. O novo é até a página 5. Ele é um partido bom, é um partido bom. Tem a ideia aí, é o melhor. O que nós temos aí é o pior. O PL, do PL, todo o PL. Eu tenho muitos amigos do PL, mas o PL em São Paulo não tem a ideia da mitad. Claro, que é cria do PL. Porque o prefeito já maior que o Brasil, para todos, foi indicado. Então, nós precisamos entender que a direita ela não pode recortar pelos valores. Princípios e valores são irrevogáveis. E, para nós, é fundamental. E que princípios são eles? Olha, você conhece a Bíblia, falando não tem mandamentos. Para matar, não roubar. Então, aí, matando pessoas, com 20 anos, roubar. Tudo a esquerda vai. Honrar pai e mãe. A educação do partido. A educação é desrespeitar o pai. E nós precisamos dar educação para os nossos filhos. Porque acha mesmo que é no colégio e as universidades do Brasil, a universidade pública, que você melhor para Deus, estão preparando mesmo nossas pessoas para chegar no mercado de trabalho ou fazendo lavagem. Porque percebe que nós precisamos virar uma máquina. E eu até anotei várias coisas. Uma delas é que para fazer uma transformação exige sacrifício. O pastor Coelho Serrão fala ali, nós precisamos salvar o Brasil. E para salvar, precisa sacrifício. E nós temos que assumir no sacrifício. Com sacrifício, nós não vamos conseguir reconquistar o Brasil. Esse sacrifício é se matando, não é matando outros, não. É sacrificar o tempo, sacrificar a nossa vontade, sacrificar as nossas necessidades, até a nossa finança, porque precisa investir nos projetos que vão verdadeiramente salvar o mundo. E aí eu pergunto, tu tem feito verdadeiramente alguma coisa que possa efetivamente alterar o curso da história do Brasil? Porque nós não temos partido, nós temos o nosso líder, vai por professores, ou prendo com o tornozelado, uma coisa injusta. O que nós podemos fazer para salvar essa ação? No primeiro momento, anunciar. Nós temos beneficiar todos. Aí se diz, poxa, vai beneficiar o Cristo ao voto se for comprovado. Ele tortura a pessoa, a tortura. Entendeu? Lá, não pega, não é anunciado. Tortura, tráfico de droga e terrorismo não partilhem de anistia. Então, se for comprovado como moral internacional, já tem aí, né? A comprovação de que há violação de direito. Agora, se for comprovado tortura, não terá. Mas para nós perceber que a gente é bonzinho. Nós até somos bonzinhos. Nós não queremos a morte dos nossos inimigos, como é o sonho, né, que Salomão teve na vida, a gente conhece um pouco da Bíblia. Nós não desejamos a morte. Nós queremos que eles se convertam, que entendam que
que estão traçando um caminho de morte. Nós temos um caminho de vida e vida em abundância no Brasil. Eu sobrevoei, eu estive ali no estado do Pará, eu sobrevoei algumas vezes Pará, viajei também pelo Brasil inteiro, no próprio dia eu fui para Ceará e também para o Amapá. Não conheço uma parte, eu não tenho ideia da tamanha riqueza que tem para. Por quê? Porque é um país estratégico. O Brasil é o país mais importante do planeta. E tem recursos naturais. Olha o tamanho da nossa floresta. Olha o tamanho da nossa floresta. É maior do que a Europa inteira. E tem a riqueza embaixo das pessoas. Quanto nós temos de água potável, além da bacia e do lugar, aqui onde eu vou, São Paulo, nós temos o Atlântico Guarani. É muita água toda. É muito crise da água. Nós temos 7.500 quilômetros de litoral com abundante mar. Nós temos petróleo e ele, que no próximo dia, porque nós vamos ter notícia de que o Amapá vai transbordar o petróleo. O Amapá tornará um dos estados mais ricos do Brasil por causa do petróleo. Só tem 16 municípios lá. Então, tem tanta riqueza. Eu falo, eu falo da terra rara. O que está faltando para nós? Está faltando que o povo tenha aí no canto. Faltando aquilo que aconteceu lá na Coreia do Sul dos anos 70. Era um país pobre, mas foi infiltração, preparar o povo para entrar nos trabalhos, para a prosperidade. Mas, a noite, nós foi feito por Bolsa Família, uma rede ambiciosa no mercado. Vocês tiveram um contínuo de brasileiros e jogaram no mercado de trabalho, todos eles. E as pessoas precisam trabalhar, porque todo o trabalho nós vamos mudar a história do Brasil para frente, colocar o país na maior potência do país. Eu quero mostrar a vocês aquilo que eu vi, o que eu estou de direito, o que eu ideias, mas aquilo que eu ideais, que é levar o Brasil a ter o maior país do mundo. Só que depende do esforço de cada um. Se eu for fazer o caminho, eu vou me matar. Se eu não for, eu vou agora. E todos nós estamos um pouquinho que nos compete. Não vai ter pesado, cara. Eu não estar estudando, iluminando, material partido. Porque não vamos. Peço que vocês integrem aqui no grupo de mundo ao passaporte do conservador e junto nós vamos construir não um partido para chamar de a nossa casa própria. Nós vamos mudar esse partido para um instrumento. Nós teremos um instrumento da verdadeira transformação do Brasil. Eu quero te dizer que nós temos um chamado histórico. É isso? Eu tenho que notar. Eu fiz uma oração no dia 18 de julho de 2023, dizendo: não temos um partido para nos representar. Eu estou tratando do partido básico. 84 anos hoje. Na verdade, eu fui um consultor do partido. Eu quero colocar na sua mão um partido para salvar o Brasil. Está no mercado. Eu não fico muito. Então, use a minha experiência para salvar o Brasil, porque eu vejo que tem a oportunidade, e agora é agora. Eu não tenho a tradição só para todos nós. Vamos juntos? Vamos juntos, presidente agradecemos a sua defesa intransigente da urgência de nos organizar. Sua experiência nos motiva e acelera o passo, viu? Todos os patrocinadores, aos amigos, aí eu fico mais fácil.
eu adoro que falei, a Taiba ter sacrifício. Pergunta que cara existe por outro lado. Amém. Nossa, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Estamos caminhando para os momentos finais desse nosso primeiro seminário. Eu convido agora os anfitriões, José Moita e Paulo Pará, para fazer suas considerações finais. 2 minutos. Gente, muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui, né, tirando aquele tempo com a família, para estar nesse primeiro seminário conservador. Podem ter certeza que vai ser grande esse partido, e vocês que estão vão se orgulhar de ouvir falar. Eu participei do primeiro seminário conservador em Santarém. Eu sou José Moita, estou disponível. Nós temos a ficha aqui, se algum de vocês quiser levar para casa, fica à vontade. E quem quiser ser um líder municipal, é só entrar no meu WhatsApp e a gente vai conversar com certeza. O valor para você ser, olha que coisa boa, é coletar assinatura. Você não precisa pagar nada. Você só precisa ser um conservador e coletar assinaturas para a homologação do Partido Conservador. Ok? E agora explicando para vocês por que eu fiz esse cara ser o meu vice. Entenderam, né? Que eu não sou besta. Se você quer ir para o céu, você tem que andar com alguém que está em busca de Deus. Entenderam? É assim que funciona. Tem sempre pessoas muito boas ao meu redor. Tá, gente? Muito obrigado. A gratidão a todos que vieram. Se sintam abraçados comigo, por Deus. Em nome de Jesus, isso tudo que nós estamos fazendo vai sair bons frutos. Passar por Paulo aqui, né? Agradecer novamente para quem não conhece a gente. Pessoal, não tem pegadinha, nós somos exatamente isso. Nós estamos querendo exatamente isso. Então, se você está alinhado com esse padrão moral que está querendo fazer, não para de ficar de agente secreto, pessoal. Levanta a mão e vá lutar onde você pode. Paulo, eu posso lutar só na rede social. É na rede social. Eu posso lutar, Paulo, lá na minha vizinhança, posso fazer parte. Paulo, eu quero ser o cara no partido. Então está na hora de começar a trabalhar. Porque toda a grande jornada começa com o primeiro passo. Ok? Um forte abraço a todos aí. A todos, aos palestrantes, por sua dedicação, ao público presencial que esteve aqui conosco até agora. Esses são patriotas. Aos internautas por expandir nosso debate e a toda a equipe de produção por garantir o sucesso técnico nesse dia. O primeiro seminário conservador de Santarém está oficialmente encerrado. Boa noite a todos. Com dedicação ao público presencial que esteve aqui conosco até agora, esses são patriotas. Aos internautas por expandir nosso debate e a toda a equipe de produção por garantir o sucesso técnico nesse dia. O primeiro seminário conservador de Santarém está oficialmente encerrado. Boa noite a todos.